Boa noite a todos que acompanham o nosso canal do Prozebem. Estamos aqui fazendo mais um estudo do nosso NEP Bezerra de Menezes, onde nós iniciaremos uma nova passagem do Evangelho de Lucas, que o evangelista intitula A Candeia, que também se encontra nos evangelhos sinóticos, que no Marcos e Mateus. E essa passagem ela está no capítulo 8, versículos 16 a 18, intitulada A Candeia, onde o evangelista vai nos dizer o seguinte: ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso ou a coloca debaixo de um leito, mas coloca sobre o candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Pois não há algo escondido que não se torne manifesto, nem oculto que não venha a ser conhecido e manifesto. E aí vem o versículo que eu acho que é um dos mais desafiadores para a nossa caminhada. Vê depois como ouves. Como é que nós estamos ouvindo? Como é que nós estamos entendendo o Evangelho? E ele nos chama a atenção nessa questão. Pois quem tiver, a ele será dado. E quem não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E aí, vamos dizer, na minha pesquisa para a nossa introdução de hoje, que é só uma introdução mesmo para vocês, e convidando também já no embalo, para que vocês acompanhem nossos estudos, que são feitos toda semana, toda quarta-feira, a partir das 7h30, a gente vai disponibilizando a gravação e a introdução desses estudos que nós fazemos. Eu busquei algumas obras interessantes que dentro da doutrina espírita, como uma delas é o livro Luz Imperecível, de Honório de Abreu, certo? Na lição 154, onde ele intitula Autoiluminação. Ele vai fazer um destrinchamento dessa passagem, desse versículo 16, e o versículo que mais se identifica com o nosso estudo de hoje para essa introdução é onde ele intitula o seguinte: uma candeia, né? E aí ele vai falar o que é essa candeia, né? Como a gente sabe, principalmente os mais antigos, candeia é candeeiro, é lampião, é lamparina, enfim, é algo que é usado para iluminar alguma coisa, um espaço. E aí ele coloca da seguinte forma: uma candeia era a lâmpada daquela época. Todavia, mudaram os processos de iluminação numa demonstração de que tudo evolui. É onde nós chegamos hoje, né? As lâmpadas de LED, por exemplo, que antigamente nem se pensava nessa questão, mas ultimamente é o que nós temos. Ou as lanternas, né, que a gente utiliza. Espiritualmente, esse processo, esse progresso, nos esconde o fato de que não podemos parar, nos dar por satisfeito, como realizados o conhecimento satisfatório de ontem. Hoje pode se encontrar totalmente superado. Imaginemos se tivéssemos de dirigir um carro moderno numa estrada à noite, despendo apenas de luz de uma candeia, né? dessa lamparina, desse lampião, né? desse objeto. No entanto, o desenvolvimento das técnicas nos trouxe os potentes faróis da atualidade. Empenhemo-nos em acender a candeia, sabendo, por um lado, respeitar quem tem pouca luz e também ver na luz maior dos outros a oportunidade de avaliar nossas limitações em todos os campos da aprendizagem. Só nessa fala de Honório de Abreu me recorreu a ideia e a lembrança do capítulo da lição, né, na questão de número 5 do Livro dos Espíritos,
onde a gente vai encontrar a escala espírita. E essa escala espírita ela é dividida em três ordens, sendo que a primeira ordem ela vai ser dividida em 5, a segunda em 4 e a última em uma única ordem, onde eles vai até a questão de número 113, que é uma dica de estudo para que vocês possam entender essa questão da escala espírita. E aí, para acrescentar no nosso estudo, eu vos trago duas obras interessantes. A primeira é Palavra de Vida Eterna, de Emmanuel, na lição 52, onde ele intitula, baseado no versículo 17 e 18 desse capítulo de Lucas que nós estamos estudando, a seguinte fala: a palavra é vigoroso fio de sugestão, ou seja, através da palavra nós podemos iluminar, como podemos escurecer a caminhada de alguém. É por ela que recolhemos os ensinamentos dos grandes orientadores da humanidade. Façamos uma reflexão. Quem são esses orientadores? Se nós formos falar só de Jesus, ele é o maior de todos. Então, em tese, ele poderia até ficar de fora dessa questão. Na tradição oral, mas igualmente com ela, recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Quem não passa por esse tipo de processo, né? nessa questão? Por isso mesmo, se é importante saber como falar, é mais importante saber como ouves. Como é que nós estamos entendendo? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Estou passando o meu entendimento sobre o estudo de hoje. Como é que vocês estão entendendo do outro lado? Como é que vocês estão identificando as questões? E aí ele prossegue, né? Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Vejamos o que Emmanuel está nos dizendo. A depender do que nós falamos e do que nós fazemos, nós podemos semear luz ou treva no coração do outro. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, aparições, ou aliás, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas e agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. E aí, como é que nós estamos utilizando esta palavra? E aí vem o ponto mais importante, que é esse último parágrafo de Emmanuel, aqui na leitura. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. Ou seja, o nosso julgamento pode ser um julgamento injusto, fora dos padrões e das condições que Deus determinou dentro das tuas leis, né?
Porque aí, quando nós vemos essa questão do julgamento, nós vemos o próprio Cristo falando que nós se nós queremos julgar alguém, tenhamos cuidado de como a gente está fazendo, porque nós seremos julgados da mesma forma. Não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. E aí fica como dica de leitura o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item de número 2, quando Kardec vai trabalhar essa passagem da candeia que nós estamos trabalhando hoje. Porque esse tema é interessantíssimo, e ele fala justamente que essa iluminação, assim como eu coloquei a questão do livro dos Espíritos, é referente às etapas dos espíritos da evolução espiritual que nós nos encontramos. E por essa divisão, por essa classificação que Kardec nos coloca, é onde a gente podemos nos encontrar na questão evolutiva. Como é que nós estamos? Será que ainda somos espíritos de terceira ou já ascendemos a segunda ordem? Né? E, mais uma vez, essa questão da candeia é uma das passagens e que vai fazer uma referência a uma passagem que está lá em João, quando Jesus começa a fazer aquela autodescrição, né, para relembrar aos homens daquela época o que já foi falado anteriormente, na primeira revelação, quando ele começa a falar dele da seguinte forma: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Então, que nós possamos servir para iluminar, não para escurecer a vida de alguém. E para finalizar agora definitivamente essa minha introdução de hoje, fica o convite para que vocês possam retornar a frequentar o Prozebem. A casa oferece palestras, estudos, enfim, diversos tipos de trabalho, onde os nossos companheiros que lá estão, vamos dizer, à disposição de vocês, até mesmo, por exemplo, para quem necessita de um atendimento fraterno, para poder ser aquele ouvido amigo que vai lá escutar vocês com a problemática de vocês e tentar lhes orientar, se necessário for, a uma solução dessa vida. Porque o Cristo nos ensina que nós sozinhos não somos nada, que nós sempre vamos necessitar do próximo, seja ele quem for, um amigo ou até um desconhecido, que esteja ali à disposição. Em nome de Jesus e com o amor do Cristo no coração, para nos auxiliar nessa necessidade nossa. Muito obrigado a todos e até uma próxima.